Olá pessoal, meu nome é Gabriela Ribeiro dos Santos, atualmente faço graduação em Engenharia Civil na Faculdade Anhanguera de Sorocaba. O tema ao qual vou relatar hoje é mobilidade urbana. O problema apresentado nele foi quais os desafios enfrentados pela população na mobilidade urbana. O objetivo geral foi descrever planejamentos para a população, facilitando as condições de locomoção, dando a eles mais oportunidades para a mobilidade. Os objetivos específicos foram separados em três tópicos. O primeiro foi estudar as crises econômicas e sociais causadas pela mobilidade urbana. O segundo tópico foi verificar os avanços na mobilidade das cidades, né? E o terceiro foi avaliar quais são as suas ligações com a engenharia civil. Acredito que o uso do transporte coletivo, do transporte individual, ele é indispensável na vida do trabalhador. E quando nos referimos à mobilidade urbana, um dos nossos focos é apresentar melhorias. Afinal, quem gosta de ônibus lotados, metrôs lotados, passar horas no trânsito, chegando atrasado no trabalho ou depois de um dia exaustivo, chegar estressado em casa por causa do trânsito, não é mesmo? São tantos os desafios que passamos que pode ocasionar estresse, ansiedade, que precisamos ficar atentos a melhorias, visando sempre o bem-estar da população que necessita se locomover. Bom, baseando nesses fatos, eu escolhi esse tema, a mobilidade urbana, focando em observar planejamentos que beneficiam para um progresso nos trânsitos das cidades, abordando melhorias, tanto nas vias como nas rodovias, nas vias que são projetadas por um engenheiro. Essa pesquisa ela tem a finalidade de buscar assuntos que o leitor ele tenha mais curiosidade para apresentar, para saber sobre o tema ao qual se trata o trabalho, assim trazendo estratégias favoráveis para que os assuntos explorados eles tenham mais alcance ao público. Essa pesquisa ela foi feita através de livros, através de documentários, artigos científicos e publicações. Desse modo, eu verifiquei que o assunto em questão ele aborda várias questões, como os avanços na mobilidade, as crises. Também tem a mobilidade sustentável, que é um assunto ligado à mobilidade urbana. Em relação a esses quesitos, eu tive facilidade por relação a esses aspectos, eu tive bastante informações. Quando ligado à parte de engenharia, quais as ligações com a engenharia, eu tive um pouco mais de dificuldade de encontrar, porém, depois de bastante pesquisa, tive desenvolvimento. No desenvolvimento, eu vou relatar um pouquinho sobre o tema. Com o crescimento populacional das grandes cidades, a mobilidade urbana ela se torna um assunto importante a ser discutido. Mobilidade ela se define como a condição de se deslocar de uma cidade a outra por meio de metrôs, por meio de ônibus, tanto transportes coletivos como individuais, é a forma de deslocamento. A população ela vem crescendo e o deslocamento da área rural para a área urbana ela aumenta também, né? E é possível deduzir que para suprir esse aumento, a forma de locomoção ela tende a acompanhar o mesmo ritmo. E diante disso, essa temática ela abrange uma diversidade de discussões, tanto no âmbito político, como no social, como na classe de trabalhadores que utiliza esse transporte, né, diariamente. E todo esse processo de mudança ela acontece conforme o tempo. As mudanças e as melhorias elas são avaliadas e pensadas de acordo com os acontecimentos no mundo, visando sempre a praticidade para a sociedade. E esses avanços eles contribuem para as melhorias relacionadas ao meio de locomoção, tanto individual como coletiva. E, e com esse aumento, né, da população, se faz necessária a construção de novas vias, estradas para maior atender ao público. Com esse trabalho, percebeu-se que os avanços, a crise e também as ligações com a engenharia civil, eles são assuntos a serem abordados que têm relação com a mobilidade e que são importantes, né? Compreendeu também que a construção de novos edifícios, novas calçadas e vias,
elas são uma maneira de se locomover que são influenciadas de uma certa forma pela engenharia. E um administrador, por exemplo, um empresário, quando eles solicitam um projeto, eles ficam atentos aos detalhes para que o projeto ele não afete a mobilidade, sim ele facilite, não é mesmo? Tanto o empresário, tanto o administrador, quanto o engenheiro projetista em si. Coloquei algumas referências aqui, as que eu mais utilizei no decorrer foi Bastos 2020, que o tema dele relata a mobilidade, o Pacto da Mobilidade Urbana, a viabilização política de uma cidade sustentável. Dantas, em 2019, que ele fala sobre o modelo de desempenho, confiabilidade e disponibilidade para os planejamentos do sistema de transporte público, entre outras referências que também foram muito utilizadas. Por fim, deixo o meu agradecimento primeiramente a Deus, aos meus pais e também aos professores e coordenadores que me acompanharam nessa caminhada. Muito obrigada.